Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a crise dos containers. Sim, a gente está tendo problema aí na hora de exportar os nossos produtos, ainda que o agronegócio esteja batendo recordes de produção. Mas antes de explicar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com sua família e seus amigos, tá bom? Vamos lá. Quando a gente exporta qualquer produto, no caso brasileiro, quem está sendo mais afetado são os setores de carne e algodão, você usa container, né? Ou seja, aquela estrutura metálica, né, retangular, onde você coloca aí a sua mercadoria e essa mercadoria é exportada. Durante o auge da pandemia do coronavírus, no mundo inteiro, a produção de containers foi menor e, além disso, a quantidade de itens exportados também foi menor. Mas graças à vacinação em massa no mundo inteiro, a economia global começa a voltar a funcionar. E aí, se eu sou dono de um navio ou sou dono de uma transportadora de containers, eu vou preferir alugar os meus containers em lugares onde eu tenha uma demanda muito grande e eu ganhe mais por isso. Principalmente nesse caso, então, estamos falando da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, nós estamos tendo um problema de falta de containers para poder exportar os nossos produtos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, inclusive falado aí pela a Federação da Agropecuária, mais precisamente, se a gente pegar, por exemplo, a Associação Brasileira de Terminais Retroportuários e das empresas de transportadoras de containers, elas falam isso, ou mesmo no caso da Frente Parlamentar da Agropecuária, que inclusive enviou um ofício ao ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, eles pedem ações de curto prazo para resolver esse problema. Por quê? Eu sou exportador brasileiro, eu produzo carne, contrato uma empresa para poder pegar o meu produto e levar para o meu mercado exportador, por exemplo, a China, chego no Porto de Santos, chego no Porto de Paranaguá, sei lá, qualquer porto brasileiro, e eu demoro muito para embarcar. Por quê? Porque não tem container suficiente. A produção está muito baixa e quem tem mais dinheiro vai alugar mais. E aí eu acabo perdendo. E por que isso afeta o Brasil? A carne já está alta. Tá? Já está alta o preço da carne por causa do dólar. Nós temos vídeos aqui no canal explicando isso, por causa da seca, do dólar, e para o agroexportador é melhor exportar. Ele poderia ter um lucro muito maior se ele não tivesse passando por esse problema aí com o armazenamento e a exportação do seu produto. Então, amanhã ou depois, se esse problema continuar, ele pode ter que gastar mais, do tipo, tem que pagar mais agora uma empresa para transportar o meu produto e quem vai sofrer vai ser o consumidor brasileiro, que eu vou repassar para ele esse custo. Então, ocorre por causa dessa falta de containers, sendo que isso não é somente no Brasil, é no mundo inteiro. E aí o dono, como eu disse no início do vídeo, o dono de um container vai preferir portos que ele possa juntar mais recursos para poder levar a mercadoria de um ponto a outro e aonde se paga mais. O segundo ponto é o seguinte, não é de hoje, não foi por culpa do Bolsonaro, tá? A gente pode voltar aí pelo menos uns 20 anos, no mínimo uns 20 anos, que o Brasil não modernizou os seus portos. Nossos portos, de modo geral, só conseguem, de acordo aqui que eu tô vendo, né, com a ABTTC, né, a Associação Brasileira de Terminais Retroportuários das Empresas de Transporte de Containers, os nossos portos, tá, conseguem aí, de modo geral, 20 pés. O container, plataforma. Enquanto os principais portos do mundo são 40 pés. Então, ainda que a gente não tivesse problema com container, muitos a gente não consegue usar. Ou seja, não consegue mandar para fora mais produto porque os nossos portos não têm a capacidade. Então, falta investimento no setor e com isso encarece a produção, encarece o envio, encarece a exportação desse produto e quem paga é a gente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês verem que não é só no Brasil. A alta demanda por containers, gera congestionamento de navios na atracação. Eu estou usando a fonte do professor Tiago Peira, da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, tá? Da USP. Aqui ele mostra o seguinte, o porto de Xangai, na China, a espera por um berço, ou seja, o espaço que o navio pode atracar para operar, embarcar e desembarcar cargas em segurança, hoje, no auge, né, assim, com essa volta da economia global, é de 1 dia e 19 horas. 140% acima do tempo médio. Em Singapura, são 16 horas que o cara espera. Um aumento de 133% nessa espera. E Singapura é um dos países considerados melhores para se exportar e importar, porque o porto de Singapura é gigantesco, consegue
capacidade de centenas de navios, navios gigantescos, coisa que os nossos portos não conseguem, né? Não tem estrutura, são para navios menores, enquanto em países mais desenvolvidos há esse pensamento, como é que eu exporto e como é que eu compro, importo, armazeno, transporto esses produtos de maneira muito simples. A Antuérpia é um dos maiores portos do mundo, 12 horas, um aumento só de 24, Nova York 19 horas, aumentando em 60%, Los Angeles demora 8 dias e 12 horas, um aumento aí de 16.899%. Roterdã, também outro porto aí muito famoso, 21 horas, um aumento aí de 80%. O porto de Yanti também na China, 2 dias e 7 horas, um aumento de 819%. E o nosso principal porto, o Porto de Santos, demora 1 dia e 2 horas para você poder, né, entrar no berço. O navio está no berço aí, o que aumentou aí em 175%. Então, se preparem que se continuar tendo falta de containers, lembrando, o cara que é dono desse navio, que transporta produtos, ele vai, meu irmão, é lei da oferta e da procura. Quem é que está pagando mais pela minha caixinha? É fulano? É para lá que eu vou. Ah, e o outro produtor? Vai ficar esperando. Senta aí sentado, quando der tempo eu venho aqui e pego a sua mercadoria. Então, no caso brasileiro, isso afeta a nossa exportação, com isso afeta o nosso PIB e afeta o preço de alguns produtos que nós consumimos, principalmente a carne. Ainda que o agronegócio esteja batendo recorde de exportação, poderia ser maior e talvez o preço poderia ser um pouco menor. E aí eu pergunto a você, o que o governo brasileiro, como nação, pode fazer para diminuir esse tempo? Que tipo de investimento pode ser feito e como ser feito? Tá bom? Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.